Olá, bom dia no nome de Jesus, mais uma semana aqui para a gente conversar sobre as coisas de Deus. E hoje a palavra do Senhor, ela me foi revelada pelo Espírito Santo na Bíblia. O Espírito Santo me levou a um texto da Bíblia no qual o Senhor me incomodou muito sobre uma palavra que talvez incomode você também, sobre a hipocrisia. Ou seja, Deus me mostrou nesse texto que está lá no livro que Paulo escreve aos Gálatas, sobre a hipocrisia das pessoas. E como você sabe, Jesus tem um capítulo na Bíblia que ele fala totalmente sobre a hipocrisia, sobre as pessoas que são como os túmulos pintados, por fora muito bonito, por dentro só ossos. Mas o que o Senhor quer falar hoje com você é algo mais importante. Ele quer dizer hoje que a hipocrisia pega, a hipocrisia contagia, a hipocrisia passa de um para outro. Então eu e você somos responsáveis de acabar com essa proliferação, com essa contaminação de outras pessoas com a nossa hipocrisia. Eu espero que você faça uma autoavaliação nesse vídeo para que você também não aceite ser hipócrita. Ok? Os hipócritas amam espionar a vida das pessoas. Eles amam porque ao espionar a vida das pessoas, eles vão fazer como escravos essas pessoas. Por quê? Porque eles querem prender essas pessoas nas suas faltas. Eles amam se colocar numa posição onde eles sabem tudo, são os melhores, são os inteligentes, são os hábeis e nós não. E eles pegam as nossas falhas e nos prendem. Mas se você é uma pessoa em Cristo, você é uma nova pessoa em Cristo, você nunca vai aceitar ser hipócrita na sua vida. Porque o hipócrita é aquele que não conseguiu ainda ser liberto pela palavra de Jesus. A palavra de Jesus, quando você conhece a verdade, ela vai te libertar. Mas quando você só ouve a verdade, mas não a conhece, não experimentou a palavra de Deus, você não vai estar liberto. E o que acontece? Os hipócritas, você sabe muito bem, eles dizem sempre assim, eu faço sempre o correto, você não faz, não é dessa maneira, você está errado, não é dessa forma você nunca vai conseguir seus objetivos, nunca vai conseguir a salvação, vocês estão quebrando todas as tradições, isso não vem de acordo com a nossa tradição, como você usa essa roupa, como você usa esse cabelo, como você usa essa tatuagem. E a pior coisa que um hipócrita detesta, sabe o que é? É ouvir a frase de Jesus que fala assim, Deus não mede o homem, Deus não julga o homem pela aparência. Então, quando o hipócrita escuta que você é uma pessoa que não se incomoda com essas atitudes, a hipocrisia é anulada. O problema é que quando você convive com o hipócrita, você passa a fazer as mesmas coisas que ele. Ao se sentir escravo dele, você começa a escravizar outras pessoas. Você começa a ficar louco para ver se as outras pessoas estão errando, para ver se elas são melhores ou não que você e sempre se posicionar mais à frente. Paulo conta em Gálatas uma história terrível, uma história onde ele teve que enfrentar face a face o outro apóstolo Pedro. Sim, aquele apóstolo Pedro que negou Jesus 3 vezes. Antes ele havia dito que Jesus era o Filho do Deus vivo, depois ele nega. Por quê? Porque uma coisa é você estar com os seus, onde você pode ser sincero, e a outra quando você está no meio de outras pessoas. Ser hipócrita é ter um espírito dobre, ter um caráter dobre. Para alguns você se mostra ser uma pessoa, o mais santo dos santos, o mais bonito de todos. E quando você está em casa, você começa a ter posições terríveis. Esse é o grande problema. O hipócrita, ele sempre vai agir como Pedro agia. Negar Jesus significa que ele foi hipócrita. Porque se ele fosse um verdadeiro cristão, ele ia dizer, não, eu sou dele, não o matem, ia reagir. Mas ele agiu ao contrário. E Paulo chega com Pedro e fala, escuta, essa atitude de hipocrisia sua é totalmente condenável. Paulo teve que confrontar a Pedro. Os hipócritas detestam ser confrontados e não confrontam ninguém. Eles só atacam. Quando você contra-argumenta, eles sempre vão sair de perto de você. Então, cuidado, porque a hipocrisia faz com que nós, sem querer, aceitemos a atitude dela, o agir dela nas nossas vidas. E Paulo, quando falou com Pedro, ele teve que confrontar frente a frente e dizer, escuta, meu amigo, não é assim.
Você está se achando o maior dos santos, você está se achando o melhor de todos. A vida não é assim. Você não pode ser assim. Você, quando está com os pecadores, você vive como os pecadores, peca com eles, mas quando você sai de perto deles, você vira um santo. E é isso que a Bíblia fala, que você não deve sentar nas rodas dos escarnecedores para não se contaminar com eles. Você deve estar junto com os pecadores, como Jesus falou: Pai, eu não quero que o Senhor os tire do mundo, os mantenha no mundo, mas livre-nos do mal. Jesus quer que a gente seja como as pessoas, que nós estejamos com ela, mas que nós não pequemos, que nós não sejamos hipócritas também. E a Bíblia alerta que essas pessoas que querem ser hipócritas, elas pregam a verdade, mas não fazem a verdade. E a Bíblia deixa bem claro: façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, porque essas pessoas só fazem hipocrisia, dizem uma coisa e contam outras. Os demais, eles sempre vão se achar melhores do que os outros. E o pior, que Paulo conta uma história, no finalzinho da história, ele diz assim: o pior que os outros que também conviviam com Pedro se deixaram levar pela sua hipocrisia. Se deixaram levar, se contaminaram com a hipocrisia. Ou seja, a hipocrisia, ela pega, porque o hipócrita, ele não conhece a graça de Deus, ele não conhece que nós temos que, a nossa salvação, o favor de Deus para nós é imerecido, nós não temos que fazer nada. O hipócrita ama fazer as coisas para poder obter o favor de Deus, ele ama se vestir diferente, roupas diferentes, primeiros lugares, tudo, ele ama tudo para ser um destaque, para achar que isso ele está agradando a Deus. Deus não se agrada disso. Eu acho até interessante, como diz lá também em Gálatas: se você está morto com Cristo, você não tem que se apegar nisso, não peque, não faça, não toque. Você tem que ter um coração voltado a Ele, porque, como diz Paulo nesse capítulo, eu estou morto com Cristo, já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se você morreu, se você foi batizado no batismo, nas águas, se você entrou nas águas e ao sair das águas você disse: eu quero ser uma nova pessoa, se você está vivendo como sendo uma nova pessoa, você está perto do Senhor, você está agradando ao Senhor. Não pense você que usar roupas, penteados, não se tatuar, não fumar, não beber, isso vai impressionar a Deus. Não, o que impressiona é um coração aquebrantado, o que impressiona a Deus são mãos puras, o que impressiona a Deus são pessoas que se preocupam com os demais, o que impressiona a Deus são pessoas que o amam de espírito e verdade. Por quê? Porque entenderam que Ele se doou por mim e eu não preciso ser hipócrita para conquistar a sua graça e tanto menos preciso ser hipócrita para convencer os outros a ser cristãos. O que eu preciso é ser um verdadeiro cristão, deixar com que Cristo vive em mim e eu viver de acordo com a maneira de Cristo. Aí a hipocrisia não vai pegar, o que vai pegar nas pessoas é o amor de Jesus. Portanto, seja uma pessoa que exale o perfume de Cristo, não seja uma pessoa que contamine os outros com a hipocrisia. Jesus vê tudo, sabe tudo, escuta tudo e com certeza Ele está vendo, Ele te conhece muito bem e me conhece muito bem. Fora a hipocrisia da minha vida, fora a hipocrisia da sua vida, vamos viver como Jesus viveu, com os pecadores, amando os pecadores, mas detestando o pecado, esquecendo, fora a hipocrisia. Deus te abençoe. Se gostou, dá um like, passa para frente, é o que a gente quer. Um abraço.